Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Na semana passada, eu cheguei aqui provocando o representante da prefeitura no plenário, o Sá, falando para ele assim: poxa, Sá, a gente tanto trabalho para mostrar para a população o que está por trás, quais são os interesses por trás das Olimpíadas, o quanto que esse projeto olímpico é demofóbico, e a gente com dificuldade, né, de esclarecer para as pessoas isso. E aí, olha só, o Carvalho Hosking, Carlos Carvalho, o dono da Carvalho Hosking, entregou o jogo, abriu o jogo, mostrou claramente o que significa a Prefeitura Eduardo Paes, o que significa as Olimpíadas, etc. Bom, parece que o prefeito ficou preocupado realmente com as indiscrições do seu aliado. Aliás, financiou com R$150 mil a campanha da reeleição do prefeito Eduardo Paes. E aí o prefeito foi para a mesma BBC que fez a entrevista do Carlos Carvalho e tentou se afastar do Carlos Carvalho, dizer que não tem nada a ver, né, com o que o Carlos Carvalho declarou. Ele chega a responder o seguinte: a entrevista é assustadoramente surreal, um horror, respeita a liberdade de opinião, mas as opiniões dele foram de um primarismo e de um grau de preconceitos assustadores. Bom, parece que a diferenciação parou aqui. Ele tentou se diferenciar do Carlos Carvalho, fez uma frase de efeito aqui para tentar se descolar das declarações de Carlos Carvalho, mas depois você continua lendo a entrevista e você vê que não tem distanciamento nenhum. Na verdade, o que o Eduardo Paes tentou fazer nessa entrevista foi se distanciar da maneira sincera como o Carlos Carvalho apresentou a questão das Olimpíadas. Bom, o prefeito, inclusive, levanta uma série de dados aqui pela metade, sem explicar o verdadeiro significado, falta com a verdade, né, de maneira franca e total em alguns momentos da entrevista. Por exemplo, para argumentar, né, em defesa de que a Vila dos Atletas se transforme num empreendimento, né, de alto luxo, com apartamentos a partir de R$1 milhão, né, no conhecido empreendimento Ilhapura, o prefeito Eduardo Paes conta uma série de inverdades. Primeiro, ele alega, né, que a cidade investe sim na moradia popular, já que foram construídas 65 mil moradias populares pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Bom, nós já denunciamos aqui mais de uma vez que mesmo com a construção das 65 mil casas populares na cidade do Rio de Janeiro, o déficit habitacional continua a subir. Uma das razões, né, a profunda valorização dos imóveis, seja para compra e venda como para aluguel, que são resultados dessa política aplicada pela prefeitura, mas também porque boa parte das casas construídas pelo Minha Casa e Minha Vida estão sendo utilizadas para realocar pessoas que são removidas, que já tinham casa, mas foram removidas pela Prefeitura do Rio. Já são 69 mil pessoas removidas durante a gestão do Eduardo Paes. Ele alega também que essas obras das Olimpíadas, elas são justificadas porque a prefeitura não gastou dinheiro público para preparar as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então, como são investimentos privados, aí a iniciativa privada vende de acordo com o mercado, que ele não teria como interferir nisso. Ele é questionado por que ele aumentou o gabarito da Ilhapura de 13 andares para 18 andares. Ele argumenta, não, porque é necessário garantir os lucros para os empreendedores, senão eles não fariam o empreendimento. Bom, o que a gente sabe até agora é que o investimento da Carvalho Hosking na Ilhapura
é de 2 bilhões de reais, e que o lucro vai ser de 15 bilhões de reais com a venda daqueles imóveis. Quer dizer, o lucro precisa ser, você investe 2 bilhões, ganha 7 vezes mais. É isso que se remunera normalmente capital quando ele faz investimento para justificar essa contrapartida. Certamente a contrapartida poderia ter sido muito menor, que continuaria a atender os interesses de lucro. Mas essa história de que a prefeitura não está gastando dinheiro, de que o poder público não está gastando dinheiro com as Olimpíadas, ele também não se sustenta. Em primeiro lugar, os BRTs até ontem, todo o discurso do prefeito estavam nas contas das Olimpíadas. E Deodoro, no complexo de Deodoro, segundo a matriz de responsabilidades, o investimento é todo do governo federal. Não tem investimento privado na construção. O Parque Olímpico, as instalações esportivas, também são investimentos federais, não são investimentos privados. Os investimentos privados no Parque Olímpico da Barra, né, com instalações esportivas, não esportivas e domínio comum, na parceria pública e privada, também tem recursos públicos. Tem recursos públicos na forma de mais de R$500 milhão em dinheiro. Tem recursos públicos com a cessão de 30 lotes que eram do município, que foram repassados ao consórcio Rio Mais como contrapartida, e tem a licença para construir, a autorização para aumentar os gabaritos. Ali também serão dezenas de bilhões de reais de lucro para essas empresas em função das contrapartidas estabelecidas pelo governo. Na região do Porto, como assim verbas privadas? As verbas são da Caixa Econômica Federal. Os CEPACs foram todos comprados pela Caixa Econômica Federal, usando recursos do FGTS, recursos do trabalhador. Então, o primeiro argumento do prefeito para essa entrevista do Carlos Carvalho, dizendo que não há investimento público nas Olimpíadas, que ele foi genial e conseguiu fazer as Olimpíadas sem investimento público, não se sustenta, é uma falácia. E outra questão importante, o prefeito argumenta que a única remoção que ocorreu por conta das Olimpíadas foi a remoção da Vila Autódromo. Olha, aqui eu tenho o dossiê do Comitê Popular da COP das Olimpíadas do Rio de Janeiro, com a tabela, com as remoções por comunidade e o motivo das remoções. O total de famílias removidas até 2014, isso ainda tem que ser atualizado, removido por conta da Copa do Mundo e das Olimpíadas, são 6.837 famílias, e está muito longe de ser a Vila Autódromo apenas. Nós temos, por exemplo, remoção no Largo do Campinho, na Rua Domingos Lopes, na Rua Quássima, na Penha Circular, no Largo do Tanque, por conta do BRT Transcarioca. O BRT não é mais o legado olímpico. BRT Transoeste, Vila Harmonia, Vila Recreio 2, Notre Dame, Vila da Moedo. O BRT Transoeste não faz mais parte do legado olímpico. São centenas de famílias, milhares de famílias removidas na nossa cidade por conta das Olimpíadas. E mais, o prefeito Eduardo Paes podia ter comentado também sobre o trabalho escravo nas obras da Ilha Pura. Semana passada, o Ministério Público do Trabalho libertou trabalhadores reduzidos à condição análoga de escravos dentro das obras da Vila Olímpica. Dentro das obras da Vila Olímpica. Imagina o que não tem acontecido com os trabalhadores, com as trabalhadoras nessas construções do Parque Olímpico, da Vila Olímpica, submetido a empreiteiras com donos como o senhor Carlos Carvalho, que já revelou claramente que não gosta da população pobre. O prefeito argumenta que não tem que fazer, trata a gentrificação como se fosse um fenômeno natural, como se não fossem opções políticas. Ele insinua que a ocupação da zona portuária pelos ricos
é algo impossível de combater. Mas ele poderia, por exemplo, ter apoiado o meu projeto de lei número 654 de 2014, que dispõe sobre a promoção da habitação de interesse social na região do Porto. O prefeito optou por não fazer esse tipo de política, de se utilizar das Olimpíadas, como aconteceu em Londres, por exemplo, para deixar um legado de construção de habitações populares na cidade do Rio de Janeiro. O prefeito tentou se diferenciar do senhor Carlos Carvalho, mas além de ter deixado claro que na verdade não se diferencia porque defende o mesmo projeto, defende as mesmas ideias, o prefeito também não conseguiu deixar de ser tão arrogante quanto o senhor Carlos Carvalho, quando comenta as críticas por urbanistas, por especialistas, por professores universitários. O prefeito solta duas pérolas da arrogância. São pessoas que disputam a eleição aqui e não ganham nunca, perdem feio, porque nunca tiveram a capacidade de produzir nada. Ele está falando de urbanistas. Quais foram os professores universitários e os urbanistas que disputaram a eleição com o prefeito Eduardo Paes, para ele ser arrogante a esse ponto, dizer que as pessoas foram derrotadas eleitoralmente por ele? Esse tipo de discussão não apareceu na campanha eleitoral, apareceu apenas as mentiras do prefeito Eduardo Paes. Ele fala dos professores da UF, como se os professores da UF fizessem o projeto popular da Vila Autódromo, que é um projeto, eu já falei aqui dele antes, não precisava remover ninguém da Vila Autódromo, resolvia os problemas ambientais, resolvia os problemas de acesso ao Parque Olímpico por apenas 15 milhões de reais. O prefeito já gastou mais de 150 milhões de reais para remover as pessoas. E ele fala que o problema dos professores da UF é que os professores da UF não gostam da iniciativa privada. Quer dizer, ele desqualifica um trabalho acadêmico que não é só da UF, é também da UFRJ e de outras instituições acadêmicas, que recebeu o Prêmio Internacional de Urbanismo, que resolveria o problema ambiental e o problema das Olimpíadas. Ele tenta desqualificar, ao invés de discutir o conteúdo, ele tenta desqualificar com palavras vazias, com termos arrogantes, como se aqueles professores universitários que fizeram esse projeto tivessem, sei lá, interessados em disputar a próxima eleição para prefeito. O fato é que o senhor Carlos Carvalho, dono da Carvalho Hosken, prestou um serviço à população do Rio de Janeiro ao desnudar o caráter demofóbico, ao desnudar os interesses da especulação imobiliária por trás das Olimpíadas. O prefeito Eduardo Paes, no desespero, tentou se diferenciar, não conseguiu se diferenciar na defesa das ideias e não conseguiu se diferenciar na arrogância. Vivemos sim sobre o governo de um prefeito demofóbico que está interessado especialmente em retribuir ao Carlos Carvalho e aos outros financiadores da sua campanha eleitoral.